Nós vamos agora fazer uma classificação dessa imagem recortada do satélite Landsat 8. Bom, a classificação ela é um processo onde é possível extrair informações da imagem. Nessas informações é possível reconhecer padrões e objetos que são homogêneos. E essa técnica é muito utilizada no sensoriamento remoto, porque ela permite fazer um mapeamento de áreas da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse. Então, nós vamos aqui, a partir dessa imagem, fazer, então, extrair essas informações espectrais, que são os níveis de cinza, dessas bandas que estão compondo essas nossas imagens, essa nossa imagem. Então, existem alguns tipos de classificação, e nós vamos utilizar aqui o que é chamado classificação supervisionada. Então, nesse procedimento, nós informamos ao software o pixel, né? A gente informa ao software através de escolha de regiões, né, de pixels que tem o mesmo padrão espectral. Então, a gente vai aqui, né, no menu Imagem, Classificação, a gente vai salvar isso aqui num diretório. Então, a gente está aqui no diretório onde estão as nossas imagens. Vou colocar aqui esse mesmo diretório. Eu vou criar aqui um contexto que é justamente a informação desses pixels que têm a mesma informação. Então, eu crio um contexto, eu dou um nome para ele, vou chamá-lo de, pode ser classificação supervisionada, ou pode ser simplesmente contexto, não importa muito o nome que a gente dá para esse momento. Que tipo de análise nós faremos? Tá? De pixel ou por região? Então, nós vamos aqui escolher por pixel, porque nós escolheremos áreas bem definidas que têm o mesmo padrão espectral, mesma resposta espectral, e nós vamos escolher isso pixel a pixel. Tá? Então, aqui nós temos, nesse diretório escolhido, nós temos algumas imagens, e nós vamos trabalhar em cima dessas imagens que foram georreferenciadas. Né? Escolhemos aqui, então, simplesmente clicando, não é preciso apertar Shift e nenhuma outra tecla. Então, aqui a gente só cria o contexto, diz o tipo de análise e seleciona, então, as bandas. Tá? Com isso, deveria ter sido criado aqui o contexto. Vamos fazer de novo. Contexto, pixel a pixel, e as 3 bandas. Executo. Muito bem. Só que ele veio parar no outro diretório. Vamos tentar mais uma vez. Bom, criado. Ele está salvando no diretório que está o banco de dados e o projeto. Então, esse é o contexto que a gente acabou de criar, né? Escolhemos ali por pixel as bandas, né, que a gente selecionou, e a gente tem aqui algumas opções de forma de classificação. Então, a gente vai escolher essas áreas que têm o mesmo comportamento espectral, aqui chamada de treinamento. Então, clicando aqui no ícone treinamento,
abre essa janela, né, com um aviso adquira amostras, que é o que nós vamos fazer. Bom, essas amostras para treinamento, a gente tem que dizer amostras referente a que tipo de classe. Por exemplo, vamos começar com mata ciliar, lembrando sempre, né, não colocar espaçamento nem acentuação. A gente pode mudar a cor, vou botar um verde aqui bem forte para mata ciliar e a gente cria. A gente pode criar várias áreas de treinamento, quantas a gente quiser dividir, fazer a nossa classificação aqui. Por exemplo, água. A gente pode usar a água aqui azul e criar. Podemos utilizar área urbana. Mudar a cor da área urbana para esse salmãozinho. Criar. Vamos criar plantação. Aqui, plantação eu vou subdividir em 3 áreas. Eu vou colocar áreas de plantação sem vegetação, é quando o terreno você vê claramente que é uma área para receber plantação, né, o plantio, mas que agora o solo está exposto. Então, eu vou colocar todas elas em tom de laranja, em diferentes tons. Né? O sem vegetação eu vou colocar nessa cor. Vegetação baixa eu vou colocar nesse outro laranja, vou criar. E vegetação alta eu vou colocar aqui nesse laranja mais escuro. Então, 3 tipos de vegetação. Mata, vamos colocar sombra. Nós temos algumas nuvens na nossa imagem, vamos ter que usar a sombra. Vamos escolher aqui uma cor bem próximo do preto. Para sombra. Que mais? Solo exposto. Quando a gente observa que não é plantação. Vamos colocar vermelho, solo exposto. Mais alguma outra classe, vejamos. Então, aqui nós criamos algumas dessas classes. Vamos colocar o mangue, que nós também temos mangue aqui na nossa região, um manguinho azul. E a gente pode criar quantas classes a gente desejar. Então, nós começamos aqui, por exemplo, com a mata ciliar. A gente procura na nossa imagem regiões com mata ciliar, então, óbvio, vamos procurar onde tem água. E nós vamos selecionar regiões que são bem definidas, sem mistura de mata ciliar. O tipo de contorno a gente pode escolher poligonal ou retangular. Então, poligonal, a gente clica com o lado esquerdo do mouse, procurando sempre pegar o mais homogêneo possível. E para fechar o polígono é só clicar com o mouse do lado direito, esse polígono é fechado. Então, a gente clica em adquirir. Então, esse polígono que a gente acabou de criar aqui, ele tem 367 pixels. Eu posso continuar. Quanto mais áreas de treinamento
eu escolher, melhor será a minha classificação. Então, aqui é uma outra área, a gente vê, né, bem denso aqui uma vegetação, mas não vou escolher essa região porque ela está muito próxima, né, do oceano, então tem muita influência das marés, né? Então aqui provavelmente a gente vai utilizar como área de mangue e não como mata ciliar. Então vamos escolher outras regiões um pouco mais afastada do oceano para configurar efetivamente mata ciliar. Então aqui a gente tem obviamente um traçado, né, de um corpo hídrico. Então vamos adquirir polígonos bem homogêneos. Segunda aquisição, né, aqui está. E assim seguimos na aquisição de matas ciliares. Aqui, por exemplo, temos alguns corpos d'água. Podemos perceber por essas fisionomias aqui que são matas ciliares, que no fundo desse vale, pela textura da imagem, a gente observa que é uma mata ciliar. São áreas pequenas, mas que podemos utilizar para obtenção de amostras, né? Liberamos aqui o zoom. Aqui não vai render muitos pixels, mas vamos seguindo. O processo é realmente lento, muito cuidadoso, precisa ter muita atenção, ter muito critério, para que possamos escolher as melhores áreas de treinamento possíveis para nossa classificação. Então, aqui ó, são áreas de matas ciliares. Fechamos o polígono e assim vamos adquirindo todas essas imagens, todas essas áreas de treinamento.